Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica, hoje dia 23 de novembro de 2024. Estamos atravessando o período aí da primavera, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo. Hoje é uma noite de sábado. Podemos ouvir o barulho do mar, né? Que está fazendo o seu ruído peculiar na noite de hoje. Estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo da obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. O primeiro volume está por ser terminado. Estamos no capítulo 17, hoje vamos estudar os saltos lógicos. E seguindo a sequência, provavelmente o capítulo 18, Enraizamentos. Capítulo 19, os exames categoriais. Capítulo 20, assunto imediato e último. Capítulo 21, historicidade e circunstância. Capítulo 22, lugar. Capítulo 23, tempo. E capítulo 24, relação. Então deve ser, segundo a nossa projeção, a sequência que nos falta aí para terminarmos o volume 1. Claro que, logo na sequência, teremos aí o volume 2, que vai tratar dos 30 tópicos da estrutura de pensamento, e o volume 3, que vai tratar dos 32 submodos. Ok? Trouxe meu café, que não pode faltar nos nossos estudos. Tá tomando o seu aí também? Já fez o seu neste dia? Vamos lá, né? Café não pode faltar, ok? Capítulo 17, os saltos lógicos. Abre aspas. Há saltos temporais e lógicos. Faltam as coordenadas existenciais. Na prática, o clínico não sabe identificar o que está sendo trazido e talvez até se perca em um emaranhado de situações e fatos que o deixarão precisamente assim perdido. A ideia inicial é que está tudo solto e confuso. Fecha aspas. Isso tudo são trechos que eu retirei da obra de Lúcio Pachter. Né? Esse trecho especificamente foi retirado aí de um encarte, né, de Lúcio Pachter sobre a obra Filosofia Clínica Propedêutica, o clássico aí da filosofia clínica, a obra inaugural. Porto Alegre, Ágio, 1997, isso está na página 11. Então, repito aqui a citação do capítulo 16, a afirmação de Lúcio Pachter de que há saltos temporais e lógicos, e como naquele vídeo, naquele capítulo, eu havia mencionado, okay, que as citações, as referências aí sobre os saltos lógicos são poucas ainda, por conta da bibliografia da filosofia clínica ainda ser muito recente. Então eu fui buscar nessa obra clássica de Lúcio Pachter um excerto para os nossos estudos. Ele diz lá que também faltam as coordenadas existenciais, que vão ser também corrigidas ali com os exames categoriais, né? Vai ser de grande valia os exames categoriais para fazer a localização existencial da pessoa e dar essas coordenadas de onde está a pessoa, né? Da existência, de onde ela está posicionada na existência. Então ele diz que na prática o clínico não sabe identificar o que está sendo trazido ali, né? Quando não há uma lógica formal ali no discurso, talvez até se percam em um emaranhado de situações, quando o discurso é todo fragmentado, né? Cheios de saltos lógicos e capaz de ficar perdido, né? Se não tiver ferramentas, técnicas e instrumentos da metodologia clínica filosófica para fazer as correções, né? Então a ideia inicial é que está tudo solto e confuso, e isso precisa ser estruturado, organizado pelo filósofo clínico. Lúcio Pachter afirmou em sua obra Filosofia Clínica Propedêutica a existência dos saltos temporais e lógicos. Tratamos no capítulo anterior dos saltos temporais. Nos deteremos nesse capítulo dos saltos lógicos. Os saltos lógicos são pulos que o partilhante dá dentro de uma ordem lógico-racional, durante a narrativa da sua historicidade.
mas não se limitando só a essa fase da clínica, podendo esses saltos acontecerem no início dos encontros entre filósofo clínico e partilhante, ou nas outras etapas do desenvolvimento da clínica filosófica. Aqui não foge muito do que nós falamos no capítulo sobre os saltos temporais, né? Porque Lúcio Pachter, né, afirma aí que existem os saltos temporais e lógicos. Nós tratamos naquele capítulo sobre os saltos temporais, agora vamos tratar dos lógicos. Do mesmo modo, existem pulos que o partilhante dá, tanto no tempo como pulando uma certa ordem lógica dos fatos, dos acontecimentos, ok? Sempre é interessante pontuar isso, né? Porque o que se convencionou é a ordem lógico-racional, né? Então, quando a pessoa fala, ela tem que ter uma coerência lógico-racional. Nós vamos ver nesse texto aqui, que Hélio Strasburger e outros filósofos aí, clínicos, nos trouxeram uma nova perspectiva sobre essa padronização da ordem lógico-racional nos discursos, né? Então, durante a narrativa da historicidade pode aparecer esses saltos lógicos, claro que não se limita só a essa fase, está nas conversas informais, está no assunto inicial, mas no final da clínica também costuma aparecer, né? Alguns saltos lógicos, falou uma coisa numa hora sessão, depois pulou, né? No tempo ou de forma a não observar uma lógica racional, ok? Isso precisa ser melhor compreendido, entendido pelo filósofo clínico. Então não vamos restringir, né, a possibilidade dos saltos lógicos e dos temporais também, só na historicidade, né? Ele pontuou aí vários momentos da clínica muitas vezes, né? Seguindo, ambos os saltos temporais e lógicos estão presentes em muitas narrativas. O filósofo clínico deve cuidar para que as técnicas terapêuticas dos dados divisórios, literais, atuais e demais procedimentos clínicos que visam organizar de forma metódica a relação de ajuda não se tornem dogmas ou parâmetros inflexíveis, a ponto de determinarem somente comunicações ou manifestações de expressividade, se sobrepondo à matriz singular do partilhante. Então, o que é dito aqui, né? Tanto os saltos temporais como os lógicos estão presentes nas narrativas, nós já vimos isso, né? O filósofo clínico deve ter cuidado, né? Para que essas técnicas terapêuticas que eu vou discorrer agora, né? Os dados divisórios, literais, atuais, demais procedimentos clínicos, como os exames categoriais, né? Os submodos, que todos eles são mais ou menos complementares, visam aí organizar de forma metódica toda a clínica e a relação de ajuda, não se tornem dogmas tão inflexíveis, né? Ou se tornem parâmetros que se sobreponham aí, né? A ponto de determinar somente comunicações ou manifestações de expressividade lógico-racional, ok? Esquecendo aí de outras formas de manifestações, que seria o quê? Né? Se sobrepor à matriz singular do partilhante. O que seria, né? Na verdade, as outros tipos de manifestações ou comunicações que fogem da lógica racional, né? Lógico-racional. Simbólicas, as esteticidades, que nós vamos ver logo a seguir. A prática de consultório e a experiência de filósofos clínicos em hospitais psiquiátricos, Hélio Strasburger é um exemplo para o que vem a seguir, tem demonstrado que existem outros canais de expressividade, os quais fogem de qualquer lógica aristotélica formal. Há pessoas que se utilizam das formas simbólicas e de esteticidades seletiva e bruta para dar vazão aos seus pensamentos, sentimentos, emoções, enfim, daquilo que habita a sua estrutura de pensamento. Então, complementando os nossos comentários do parágrafo anterior, né, a prática de consultório, o desenvolvimento da filosofia clínica durante todos esses anos, né, a experiência aí de filósofos clínicos no atendimento, principalmente em hospitais psiquiátricos, quem fez bastante isso foi Hélio Strasburger, né, com a sua turma de estudantes de filosofia clínica, né, estagiários muitas vezes,
é um exemplo do que nós vamos comentar agora, né, a seguir, né? Existem outros canais de expressividade, não se limitando só à expressividade lógico-racional, ao tipo de comunicação lógico-racional, né? Que vem ali do Aristóteles, muitas vezes, né? Que ele criou ali toda aquela ideia, né? Da lógica, né? Desenvolveu muito isso nas suas obras. Porque há pessoas que se utilizam de formas simbólicas, né? Usam símbolos, o simbolismo, né, para se comunicar. Entre aspas, o louco, né? O que se diz o louco, muitas vezes ele trata aí de usar os simbolismos dele, né? Os vice-conceitos, muitas vezes, né? Também é outra forma de usar aí a expressividade, né? Começar a usar muito vice-conceito. O que é o vice-conceito? É quando você fala ali um termo querendo dizer outro, né? É uma maneira, como que a gente pode traduzir isso para a linguagem mais do senso comum, né? É como se eu estivesse fazendo menção a uma palavra, uma comparação, né? Uma analogia, vamos dizer assim, querendo dizer outra, ok? Na filosofia clínica nós temos uma ideia muito clara sobre isso, que é o vice-conceito, ok? Nós temos que tomar cuidado também, né? Para que esse vice-conceito ele não seja livremente interpretado por aquele que ouve, né? Então é muito importante quem usa o vice-conceito, né? Pode até usá-lo, tal, é um direito que tem, né? Mas que procure deixar da forma mais clara possível, né? Para que o leitor, né? Ou interlocutor de uma conversa entenda qual é o sentido que ele está querendo dar nas suas ideias ali, na sua comunicação. Existe também a esteticidade seletiva, né? Que é seletiva, né? Faz uma seleção ali de vários tipos de estética para se manifestar, né? Uma estética aí mais voltada para música, para arte, né? Para poesia. Muitas vezes as pessoas se manifestam dessa forma. Então não tem uma lógica racional ali. E a bruta, né? Que é o choro, quebrar janelas, portas, uma certa violência aí, que é como a pessoa achou ali para canalizar o que está na sua estrutura de pensamento. As crianças, né, utilizam muito esse tipo de esteticidade bruta, né, chorando muitas vezes, até porque ainda não tem desenvolvido as habilidades aí para a lógica racional, por exemplo, né. Então, tudo isso são canais que podem dar vazão a pensamentos, sentimentos, emoções, enfim, tudo aquilo que está habitando a estrutura de pensamento, ok? Então, nós não podemos tornar um dogma que a pessoa só tem que falar na lógica formal aristotélica, né? Há variações. Não podemos esquecer disso. Seguindo, tendo o filósofo clínico como partilhante, uma pessoa cuja linguagem tende para essas formas simbólicas e estéticas, deve o terapeuta procurar as aproximações possíveis com as técnicas e procedimentos clínicos capazes de superar as dificuldades geradas pela falta de coordenadas dadas pela lógica racional. Eis uma das razões pelas quais existem na formação do filósofo clínico didáticas de ensino que contemplam e preparam o estudante, cuja expectativa é de atuar em consultório para os desafios inerentes a essa profissão. Aprende por meio de textos, tendo contato com a literatura, poesia, bibliografias que estudam as singularidades internadas involuntariamente e as classificadas com as tipologias do DSM-5, vídeos explicativos, cinema, séries, teatro, imagens, esculturas, etc. Todos modelos pedagógicos e didáticos que sensibilizam e estimulam novas percepções. Então, tendo o filósofo clínico como partilhante, uma pessoa, né, que tem uma linguagem aí que tende para as formas simbólicas e manifestações estéticas, né, deve procurar se aproximar dessa pessoa com as técnicas e procedimentos clínicos dos quais está munido, né, que estudou, né, trabalhou essas ideias, essas formas, esses construtos formais, esses procedimentos, né, para superar as dificuldades ali dadas pelas faltas de coordenadas lógico-racional, né?
Por isso que o estudante de filosofia clínica, né, o aspirante a ser terapeuta, ele estuda durante a sua formação, né, e tem toda uma didática e uma pedagogia voltada para que se contemple, né, se abra o horizonte do filósofo clínico para ter percepção sobre essas situações, né? E aqui eu dou exemplos de que há textos, né, muito contato com a literatura, poesias, bibliografias que estudam as singularidades internadas involuntariamente. Tá aí as obras do L. Strasburger, né, que são ricas nesse sentido. As outras que trabalham mais de forma crítica as tipologias do DSM. Fernando Fontoura faz isso bastante, né, na sua obra. Tem os vídeos explicativos aí, Miguel Ângelo Caruso, tantos outros que vão detalhar e ajudar na formação de novos filósofos clínicos. O próprio cinema aí, né, sétima arte, as séries, né, que estão aí na moda, que vieram aí mais recentemente, pegar pequenos encartes ali de série, né, para ser estudadas. O próprio teatro ajuda nesse processo. Imagens, né, nos cursos aí de filosofia clínica se trabalha muito com imagem, propriamente as esculturas, né, que é tudo modelo pedagógico e didático que vão sensibilizando o estudante aí para estar mais atento a novas percepções. O domínio por parte do filósofo clínico da metodologia nas suas 3 etapas, os exames de categorias, a montagem da estrutura de pensamento e a aplicação dos submodos, desempenha um importante papel quando pensamos em maneiras para entender e compreender as singularidades que escapam das convenções sociais. Pois ao lado das alternativas decorrentes da experiência prática obtida em manicômios, hospitais, escolas, empresas e no consultório em sentido amplo, ou seja, como um lugar escolhido pelo partilhante, é possível superar tantos os saltos lógicos que incidem sobre as narrativas lógico-racionais, como as que decorrem de fenômenos humanos de uma ordem puramente estética e simbólica. E aqui é o fechamento do nosso capítulo. Então, o filósofo clínico, quando ele tem o domínio do método, né, da metodologia, que é composta por 3 etapas, né, os exames de categorias, a estrutura de pensamento, que ele vai atuar ali na montagem da estrutura de pensamento, e os submodos, que ele vai atuar na aplicação dos submodos, né, nos procedimentos clínicos. Todas essas etapas, né, demais técnicas e aspectos aí inerentes ao filósofo clínico vão realizar um importante papel para corrigir muitas vezes os saltos temporais, né? Superar às vezes essa dificuldade, ok? Que escapa muitas vezes às convenções sociais, né? Ó, desempenha um importante papel quando pensamos em maneiras para entender e compreender as singularidades que escapam das convenções sociais. Então, os estudos de filosofia clínica abrem, né, a perspectiva desse estudante para que ele compreenda de forma mais crítica, de forma mais radical, né, no sentido de ir à causa das situações, que muitas vezes as convenções sociais não deixam que esse processo se desenvolva, né? Pois ao lado das alternativas da experiência prática em instituições como manicômios, escolas, hospitais, né, empresas, ou dentro do consultório em sentido amplo, né, que é mais do que só aquele local onde o filósofo clínico atua, né? Consultório é onde o partilhante escolhe. Tudo isso gerou uma experiência, né, que é juntando-se à teoria, que consegue aí corrigir os saltos lógicos de uma maneira bastante eficiente, né? E também, quando o discurso lá vem de uma ordem puramente estética ou simbólica, também temos alternativas para gerar aproximações e superar certos distanciamentos aí na relação de ajuda. Ok? Terminamos aí o capítulo. Próximo capítulo 18, os enraizamentos. Ok? No próximo vídeo. Agradeço a todos pela presença, pelas curtidas, compartilhamentos, comentários, pelo apoio que nos tem dado, pela continuidade deste canal, desses estudos. Vou deixando vocês aí nessa boa noite ou boa madrugada, ou boa manhã ou boa tarde, dependendo do horário que estão me vendo.
e que todos possam estar aqui no nosso próximo estudo. Até uma próxima oportunidade.